Olá, caros alunos, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a professora Érica. Vou estar com vocês nessa disciplina de metodologia da pesquisa científica e hoje iremos abordar, dando sequência a esse universo que a gente tem conhecido sobre pesquisa científica. Iremos tratar da estratégia de leitura. E aí pensar que essa aula vai ser dividida em dois grandes blocos. O primeiro bloco são os elementos e posterior a gente vai falar da transformação em conhecimento, como que essa leitura, esse ganho de informação se transforma em conhecimento. É interessante a gente compreender que as estratégias de leitura não é algo contemporâneo, né? Há muito tempo a gente vem buscando compreender quais serão as melhores estratégias para a gente adquirir conhecimento. Então já é coisa sabida que o mais importante não são as informações em si, mas o ato de transformá-las em conhecimento. As informações são os tijolos e o conhecimento é o edifício que construímos com eles. O que o Antônio Abreu nos diz sobre essa citação? Ele está sinalizando que quando a gente adquire informações, a gente adquire através das leituras conhecimento, eu preciso transformar esse conhecimento, eu posso transformar esse conhecimento em novos conhecimentos, em novas produções, inclusive produções científicas, como é o objetivo dessa disciplina ao final. Conseguir trazer ali pesquisa científica dentro do cenário dessas políticas, né, de segurança, políticas públicas, para que a gente consiga compreender que o processo que se dá para o alcance de um conhecimento científico, ele começa através da leitura. Então, por isso, a gente precisa compreender muito bem e ter estratégias e técnicas para ser um bom leitor. A leitura, ela auxilia no aprendizado logo nos primeiros anos de nossas vidas. Ela está presente no constante desejo de decifrar e interpretar o sentido das coisas que nos rodeiam, de perceber o mundo sobre diversas perspectivas, de relacionar a realidade ficcional com a que vivemos. Enfim, em todos esses casos, estamos, de certa forma, lendo. Por meio da leitura, temos a oportunidade de ampliar e aprofundar nossos conhecimentos, pois os textos formam uma fonte inesgotável de informações. Então, quando eu refiro à leitura, eu não estou falando só da leitura acadêmica que vocês têm que fazer vocês devem fazer para essa disciplina ou para o curso como todo. Eu estou falando das leituras corriqueiras, leituras que são realizadas também durante o dia a dia, quando você para ler um noticiário, quando a gente para ver uma informação nas redes sociais, você está exercendo ali o hábito de leitura. Mas essa leitura, ela precisa ter técnicas, essa não especificamente a leitura pessoal, mas a leitura para o ganho de conhecimento. Ela precisa ter técnicas e a gente precisa praticá-la para conseguir transformar isso em conhecimento científico. Então, o processo de compreensão de textos não é uma tarefa simples, visto que depende de conhecimentos linguísticos, conhecimento prévio a respeito do assunto do texto, conhecimento geral a respeito do mundo, motivação e interesse na leitura, entre outros. É sobre isso que conversaremos na sessão a seguir. Quando a gente fala que o conhecimento é adquirido em uma leitura, ele pode ser ali aumentado, ele pode ser ali evidenciado de uma melhor forma quando eu tenho um conhecimento prévio, eu estou sinalizando que quando eu vou ler sobre segurança pública em Palmas, se eu tiver já uma visão de mundo, ou seja, uma visão holística, se eu conseguir fazer uma análise de conjuntura melhor, se eu tiver já uma vivência, se eu já tiver tido contato com essa política anteriormente, esse texto ele será melhor aproveitado. Então eu estou afirmando que o conhecimento sobre um texto, ele não fica restrito apenas do que está dentro daquele texto, mas ele vai ter interface com conhecimentos prévios, com as experiências prévias que vocês tiveram antes de ter um contato com aquele texto. Por isso que existe uma somatória. O ganho de conhecimento ele é gradual, ele não se vem de uma forma isolada e como um todo. Ele vem por etapas. Eu leio um texto, aquele texto ele pode somar para o próximo texto, para o próximo livro, se os assuntos eles estiverem ali correlacionados. A leitura não é uma atividade meramente visual.
o acesso à informação, o que os autores, eles chamam de IV, isto é, a informação captada pelos olhos, é obviamente necessário, mas não é o suficiente. Podemos enxergar perfeitamente um texto e ainda assim não conseguir lê-lo, por estar escrito em uma língua que não conhecemos. Esse é um exemplo. Quando eu pego um texto em inglês, se eu não tiver um domínio daquela leitura ali acadêmica, eu não irei conseguir interpretá-lo. Isso é fato. Mas existem outras formas também de não conseguir visualizar as informações passadas, que é o que o autor dá aqui como sequência. Portanto, o conhecimento da língua é imprescindível para a leitura. Ela faz parte do conhecimento que temos estocado na memória, a qual damos o nome de conhecimento prévio, ou informação não visual. E aqui o autor denomina de INV. Então, quando eu tenho um texto, eu estou tendo contato ali com o IV, uma informação visual. Mas eu consigo compreender a mensagem transpassada? Eu consigo aprender o que passou sobre a segurança pública de Palmas naquele texto? Se eu não tenho domínio da linguagem, da escrita, do idioma, pode ter várias barreiras que irão atravessar a sua compreensão sobre aquele texto. E uma das principais barreiras é o que os autores trazem aqui, que é o desconhecimento por total sobre aquele assunto. Se é o primeiro contato que você está tendo com aquela temática e através daquele texto, é provável que você não consiga compreendê-lo como todo. Vamos pegar um exemplo muito clássico, Dois alunos com conhecimentos de mundos diferentes, porque ninguém tem conhecimento de mundo semelhantes, Pode ser até ali próximo, mas não vai ser parecido. Eles estão lendo o mesmo texto. O ganho de conhecimento e a interpretação, o aprofundamento, não será o mesmo. Por isso que a gente fala dessa linguagem IV e essa linguagem INV. Nem todos conseguirão ter o mesmo aproveitamento sobre aquela leitura, porque muitas leituras vão demandar do aluno, do pesquisador, do cursista, do educando, um conhecimento prévio sobre aquela temática. Além do conhecimento da língua, outros tipos de INV, e a gente já viu aqui anteriormente que é informação não visual, são igualmente importantes na leitura. Um deles é o conhecimento sobre o assunto de que trata o texto. É possível que um leitor não consiga ler um texto que, embora escrito em uma língua que ele domine, trate de um assunto sobre o qual ele não tem informações. Também nesse caso, diríamos que lhe falta INV adequada, ou seja, informação não visual adequada, como eu já sinalizei anteriormente. Portanto, para o processamento textual, ativamos 3 grandes conjuntos de conhecimento. Quais são? A gente está falando aqui do conhecimento linguístico, o lexal e o gramatical. A gente está falando do conhecimento de mundo, que inclui os esquemas, os cenários, os protótipos ou os modelos de eventos e episódios em vigor nos grupos a quem pertencemos, a que pertencemos. A gente está falando do conhecimento referente a modelos globais de texto, que inclui as regularidades de construção dos tipos e gêneros. Então, quando eu estou abordando o conhecimento, eu preciso entender que dentro daquele texto, dentro daquele livro, dentro daquele artigo, daquela informação que você está fazendo leitura para adquirir conhecimento, ele vai ter esse conhecimento linguístico, ele vai somar com o conhecimento de mundo que você tem e ele vai trazer o conhecimento referente aos modelos globais e estruturais dos textos. Todo texto é portador de uma mensagem, concebida e codificada por um autor, e destinada a um leitor, que para apreendê-la, precisa decodificá-la. Severino, ele traz essa afirmação para nos sinalizar um ponto muito importante que eu comecei essa aula pontuando para vocês. O texto, ele foi escrito, produzido por um autor. Esse autor, ele tem uma intenção, ele tem uma mensagem para ser transpassada para esse leitor, que será você, educando, que vai estar ali lendo e adquirindo conhecimento.
todos esses pontos que a gente sinalizou aqui, eles interferem para você adquirir ou não o conhecimento transpassado que o autor tenta transpassar através daquela leitura. Então, o que a gente pode afirmar dentro do mundo da ciência sobre essa leitura para gerar conhecimento? Que as leituras, elas vão gerar um processo de inspirar. A gente inspira a leitura científica, aí aqui eu já estou falando de leituras de livros, artigos, que tenham ali uma validade científica, para conseguir transpirar produção científica. Olha só o que eu estou afirmando para vocês. A gente inspira leituras científicas para transpirar conhecimento. Eu vou me imbuir, eu vou adquirir conhecimento científico através da leitura, só depois que eu estou ali cheia de conhecimento científico que eu consigo produzir. Essa produção, ela pode ser um projeto de pesquisa, ela pode ser um projeto de intervenção, pode ser um artigo, pode ser um livro, pode ser um rascunho de um projeto maior. No entanto, toda produção científica vai demandar que os autores, os educandos, os leitores, tenham ali uma base de conhecimento adquiridos através de leituras e estudos. Por resumidamente, podemos afirmar que a leitura é o resultado da interação entre o que o leitor já sabe e o que ele retira do texto. Em outras palavras, a leitura é o resultado da interação entre INV, essa informação visual, e INV, a leitura, a informação não visual. Portanto, a atividade pode ser representada pela seguinte fórmula, que a gente tem como IV e INV. Na próxima aula, iremos tratar sobre técnicas de leitura. Vamos continuar nessa temática, porque existem alguns pontos que a gente precisa compreender e ainda fechar para vocês terem maior ganho de conhecimento nas leituras e depois conseguirem produzir cientificamente no final dessa disciplina. As referências utilizadas do autor Severino. Muito obrigada e bons estudos.